Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tata Gentil, eu sou astróloga, eu tô aqui no Horóscopo Virtual. Espero que todo mundo esteja bem e a gente vai falar sobre o astral do mês de julho para todos os signos. Gente, o mês de julho vai começar com uma lua nova, né? Porque ela acabou de acontecer em Câncer, então a gente tá muito nessa vibração. Essa lua nova em Câncer, ela começou o mês passado. Então a gente está numa lua nova em Leão, mas vai ter uma outra lua nova em Leão, que é a lua nova real, né? A lua nova ela é potencializada por um encontro de Sol-Lua, depois ela tem um caminho entre outros signos e depois a gente tem as outras fases da lua, né? E geralmente a lua ela é muito potencializadora de acontecimentos, de situações, de energia. Então por isso que a gente fala muito da lua, né? E claro, falamos de outras coisas também, mas a lua ela é muito importante na astrologia. Então, para vocês entenderem que essa lua nova vai trazer muita energia, essa lua nova no início de julho, tá? Muita energia da gente ser em verdade. O que é ser em verdade? Ser a gente mesmo, né? Isso faz com que a gente consiga trabalhar a nossa essência, trabalhar a nossa autenticidade, nossa criatividade pessoal, nossas relações verdadeiras, né? Então, assim, vai ficar muito mais iluminado, estável, a vida de quem é em verdade, a vida de quem está trabalhando para concretizar seus sonhos, e esses sonhos têm que estar conectados com a alma de cada pessoa. Então as máscaras, as pessoas que ficam sustentando máscara, que ficam sustentando coisa para agradar, ou que ainda não se conhece muito bem, que está ainda... Então aí o mês ele pode ser de algumas desestabilizações, mas quem está buscando essa vontade de realizar coisas que realmente deseja, e esses desejos têm a ver com a sua verdade, com quem você é, com o seu ser, e isso vai com certeza ser magnetizado nessa lua nova para uma realização e potencialização da lua nova em Leão, que vai acontecer dia 28 de julho. Então olha que interessante, a gente já começa a semear nessa lua em Câncer, que começou mês passado. Passamos por várias coisas ao longo do mês que eu vou explicar bonitinho aqui para vocês, e a gente potencializa com muita força de magnetização, de realização na lua nova de Leão, que é uma lua de transformação, mas de uma transformação para a felicidade, para a alegria, para a espontaneidade. Então, é muito importante que a gente comece a trabalhar nosso ser em essência, nossa verdade pessoal. Que a gente tenha muita facilidade de entender o que a gente quer, porque os nossos desejos estão ganhando muita força. Só que é preciso a gente ter essa inteligência, esse discernimento, para que a gente não deixe que maus hábitos, desejos negativos, porque não é qualquer desejo que vai de acordo com a nossa essência. Tem alguns desejos que vai de acordo com a nossa autossabotagem. A gente quer algumas coisas que não são boas pra gente. Então, é interessante que a gente consiga ter esse autodomínio já logo no início do mês, para não bater a cara ali na frente, tá? Quanto mais a gente conseguir dominar esses maus hábitos, esses maus desejos, mais a gente começa o mês com o pé direito, né? Começa o mês no positivo, com uma boa dose de vitalidade e autoestima para avançar. No dia 5 a gente tem a entrada de Mercúrio em Câncer, então a gente vai ter Sol e Mercúrio muito potencializado, dá um dinamismo, a gente consegue se conectar com as pessoas com mais facilidade, a gente tá com um senso maior de proteção, de conexão, de afeto, só que a gente também pode ficar mais carente e mais manipulador, esperando que as pessoas façam aquilo que a gente quer. Então é importante que a gente exercite essa consciência. Será que eu tô num emocional legal e tô me conectando com as pessoas numa boa? Eu tô me conectando com as pessoas por carência, por culpa, por medo de ficar sozinho? Então esse Mercúrio entrando em Câncer no dia 5 de julho e se conectando com esse Sol, ele ilumina muito essa nossa capacidade da gente se comunicar e verbalizar aquilo que a gente realmente quer. A manifestação dos nossos sonhos ficam potencializados, porque Câncer tem a ver com sonho também, ele tem um pouco desse lado pisciano onírico, da imaginação, ele tem esse lado, né, da gente maternar, da gente nutrir, independente se você é homem ou mulher, aquilo que você está desejando. Então a gente começa a gestar alguma coisa. Então assim, é muito um momento que esse planeta, que é racional, ágil, cheio de potência, ele começa a entrar no mundo
fantasia, um pouco da fantasia. E a gente fica mais criativo, os nossos sonhos ficam mais lúcidos, a gente pode ter mais contato com a nossa mediunidade, com a nossa intuição. A gente precisa exercitar a nossa gentileza, né? É muito interessante a gente tentar aproveitar esse trânsito de Mercúrio em Câncer para tirar qualquer ideia que a gente está imaginando do papel, porque o Sol está muito próximo e aí potencializa esses encontros para que a gente fale, olha, eu estou pensando uma coisa, será que... né? Então, tudo isso vai ganhar muito mais força porque nesse mesmo dia Marte entra em Touro. O que é Touro? Dinheiro, trabalho, realização, colocar em prática. Então a gente consegue, e Touro é Vênus, né? Tá ligado a relacionamento, e Marte começa a trazer essa agilidade deste planeta Vênus para que a gente consiga se conectar com as pessoas e realizar os nossos sonhos, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para não ficar obcecado por dinheiro e pensar só em dinheiro, prosperar num sentido só material. Tem que prosperar num sentido também de saúde, né? Tomar cuidado com o que a gente está comendo. A gente pode se entupir de porcaria nesse mês de julho, ficar mal, né? Aumentar triglicéridos, aumentar colesterol, aumentar a ansiedade, aumentar um monte de coisa porque a gente está comendo bobagem. Touro é comida, Câncer também tem a ver com a nutrição. Então, se a gente está ansioso e se a gente não está conseguindo fazer a conexão correta, a gente entra numa carência, a gente entra no medo, a gente entra na teimosia, a gente fica empacado, porque é aí que Marte em Touro, se ele não está trabalhando numa coisa boa, se ele não está prosperando, ele empaca. E se empacou, pessoal, aí o negócio complica, porque aí as relações também vão empacar. E aí quando está empacado, a gente entra em briga. Esse Touro que não está sendo útil, que não está prosperando num sentido real, ele arruma conflito, ele fica enfurecido, tá? E aí as obsessões entram com tudo, ciúme, os apegos, os medos, então as paixões, e aí as pessoas também acabam fazendo escolhas nada a ver, não resistem às tentações, se deixam levar muito pelas seduções que podem chegar. É muito interessante que a gente perceba esses apegos, porque tudo pode virar apego muito rápido. Às vezes uma relação, uma amizade que mal começou, de repente já virou um grude, virou um troço, e aí daqui a pouco você está obcecado por uma pessoa ou por uma situação, e às vezes nem sempre é positivo. Saturno estando retrógrado, desde o mês passado, ajuda a gente nessa reflexão do que a gente está construindo e materializando. Então, ele ainda está retrógrado até 26 de outubro, falando pra gente, calma, respira, ganhe tempo, não se joga no precipício, né? A gente está entrando no meio do ano, sim, dá um certo desespero, vai ser um segundo semestre tenso, vai, não vou mentir pra ninguém. Vai ter um monte de coisa retrógrada aí pra frente, só vai empipocar tudo. Só que a gente precisa ter essa consciência dessa sabedoria de Saturno falando pra gente. Valorize o seu peixe, valorize as suas palavras, valorize seu tempo. Valorizar seu tempo é você não se conectar com coisas que estão te sugando, não perder. Valorizar o tempo é comer bem, dar prioridade para coisas mais naturais. Nem sempre valorizar o tempo é ficar na correria, no fast food, em tudo rápido, em tudo tem que ser pronto. Olha, o Sol em Câncer traz pra gente essa conexão do natural. O natural é melhor, o caseiro é melhor. Tudo que é conhecido, você sabe quem fez, de onde fez, aquilo que tem cuidado, aquilo que é feito manual, isso é valorizado. Então valoriza o seu peixe, você está fazendo algo, não é uma linha de produção, você não veio de uma linha de produção, você demorou 9 meses para ser produzido pela sua mãe, foi criado com tanto amor, então ele está fazendo o quê? Hoje em dia, com tudo que foi apostado em você. Então aqui esse momento é mais do que importante da gente se valorizar, da gente valorizar aquilo que toda a nossa história que fez com que a gente chegasse até aqui. Tudo que aconteceu foi bom, não joga nada fora, só que internaliza os aprendizados para que a gente consiga ir para o impulso do futuro, que senão também a gente fica empacado buscando reviver passado.
Vamos lá, vamos seguir. Então valoriza seu peixe, porque esse trânsito de Marte em Touro pode te fazer prosperar. Mercúrio em Câncer pode te conectar com isso, com o que é natural, com o que é verdadeiro, com o que é essencial e fazer você descartar um monte de bobagem. A gente vai ter uma lua crescente em Libra, dia 6. Olha, tudo seguidinho, tudo isso é começo de julho. Fantástica! Quem é que está sendo muito potencializado nesse início de julho? Vênus. É um mês, porque Lua crescente em Libra, Vênus, Marte em Touro, Vênus, né? Então a gente está tendo aí muita conexão e Saturno retrógrado, Urano está onde? Está em Touro. Então Vênus ganha muito destaque e Vênus vai estar ainda em Gêmeos. Ela ainda está potencializando as escolhas, a conexão. A gente ainda tem mudanças acontecendo, mas está se assentando. Ela vai chegar em Câncer ainda no mês de julho. Vai ficar uma cancerada total. Muito Câncer aqui. Justamente para a gente ter essa consciência da valorização daquilo que é conhecido, né? A gente vai valorizar muito mais a comidinha da nossa mãe, a vizinha que costura, a comunidade, o primo, o amigo, sabe? A gente vai conseguir fazer mais essas conexões de entender o valor de cada pessoa, entender que cada um floresce e deixa com que faz com que a vida fique mais bonita. Cada um tem o seu papel, tem o seu valor, nada é descartável, né? Então, a gente ganha esse potencial de consciência nesse mês de julho. Gente, isso é muito importante, porque a gente está vendo um momento que a gente precisa valorizar mais a gente e o outro, né? E sair um pouco dessa coisa do mental. Quando a gente entra em Mercúrio em Câncer, a gente fica mais emocional. E a gente vê o coração do outro e não a cabeça. Porque a cabeça, gente, as crenças, se você gosta do azul, do amarelo, do vermelho, do roxo... Isso a gente muda. Você gostava de uma coisa ontem, hoje você não gosta mais. Antes você acreditava em uma coisa, hoje você não acredita mais. Então, quando a gente vai para Mercúrio em Câncer, a gente olha para o coração das pessoas, a gente olha o caráter, a gente olha os valores, a gente olha a beleza de cada pessoa internamente. Não fica olhando só o currículo, a roupa, a casa, o carro, quem que a pessoa vai votar, qual o time que ela torce. Isso é bobagem, isso aí tudo pode ser mudado, né? Então a gente consegue ir para um caminho mais verdadeiro, que é o que eu estava falando desde o início. Então essa lua crescente em Libra, com esse Marte em Touro, dia 6, o que favorece? Vínculos, parcerias ainda, né? Ótima lua para casamento, para contratos, associações novas, para fazer novas parcerias, porque as mudanças já tiveram muito em conta. Chegou esse meio do ano, tudo que tinha que mudar, a última lua minguante foi muito potente. Os últimos eclipses foram muito potentes e a gente teve uma lua crescente em Virgem no dia 7 de julho, junto com a lua cheia em Sagitário, que já trouxeram muitas mudanças para todo mundo. Tá todo mundo se adequando e se adaptando a uma coisa nova em suas vidas. Algo novo está aí. Algo novo, uma sementinha nova, ainda que não tenha, né, vindo à tona, tá aí na sua vida. Então, essa lua crescente em Libra é aquele momento da gente se harmonizar, também da gente se organizar e colocar um pouco mais de harmonia na nossa vida, abrindo espaço para abraçar tudo de novo que está vindo, né? E ao mesmo tempo também, como é uma lua crescente, é uma lua de ação, para a gente fazer o quê? Começar a pensar o que está faltando na nossa vida para harmonizar, né? Para ter mais justiça. Poxa, minha vida está muito de um lado, né? Por exemplo, estou muito trabalhando, preciso de me relacionar, preciso de mais amigos, preciso de um hobby, preciso me distrair um pouco, preciso de mais arte, mais cultura. O que está faltando? Então é uma lua que fala assim, poxa, eu preciso correr para um outro lado para minha vida ficar mais, né? Pra gente não ficar só olhando para a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos correr atrás dos nossos talentos naturais que podem despontar nessa lua, um hobby novo. Enfim, a gente vai querer buscar mais harmonia e beleza para nossa vida, né? Sem temer sucesso, sem ficar com medo da beleza, do sucesso, das coisas que podem vir. Olha que louco, a gente tem medo do sucesso, a gente tem medo da alegria. A gente às vezes prefere ficar não vou falar essa palavra, mas pontinho E, RDA, a gente prefere ficar ali às vezes porque tá quente, tá confortável, na zona, né? Ficar no desequilíbrio, ficar, né? Do que uma vida de harmonia, de beleza. Gente, aposta na harmonia, aposta na beleza, a vida ganha outro sabor, sabe? Tudo fica tipo, mais bonito mesmo, fica mágico,
né? A geometria sagrada dessa lua crescente em Libra, ela é maravilhosa. Se você vê uma flor, se você vê uma geometria sagrada, uma concha, tudo que a natureza faz, ela tem essa beleza, essa perfeição. Por isso que a natureza, você fica assim, uau! Você já viu alguma coisa desarmônica? Mesmo que é desarmônico, aparentemente, tem a sua harmonia ali, tem a sua geometria sagrada, nada tá solto. A gente é que é meio... A nossa consciência que ainda tá distorcida. Mas essa lua crescente traz essa consciência, traz essa força para a gente aprender a ser merecedor da alegria, da beleza, do sucesso. E se a gente ficar com medo desse sucesso, a gente não vai conseguir, a gente vai para um caminho de desarmonia, de escassez, porque a gente está falando de Vênus e a gente está falando de Marte está em Touro. O melhor momento para se prosperar e para se... Não é nem só prosperar, mas para se organizar financeiramente no ano é agora, porque depois é ladeira abaixo, pessoal, vai ser ladeira abaixo. Se a gente não se valorizar agora e abrir caminho para que as coisas boas e bonitas e belas cheguem para nós e a gente dizer para nós, é agora, eu mereço, é já, vai ser ladeira abaixo. E não adianta, não tem astro, não tem trânsito, não tem nada que possa conter com uma consciência de luz. Se você disser para si e se você acreditar no seu potencial, não tem astrólogo, não tem vidente, não tem ninguém que vai te segurar. Não tem ninguém que vai falar que tá ruim, que tá bom. Depende de cada um. Por isso que é muito importante, por isso que as minhas previsões elas focam nesse ponto. Não tem receita pronta e a gente pode mudar tudo. Nós temos capacidade de mudar tudo. Sempre tem o bom e o ruim em todas as previsões, de qualquer lugar. Só que se a gente conseguir encontrar esse ponto de harmonia dentro da gente e fazer um caminho de fidelidade, de verdade, com quem a gente é e aquilo que a gente quer, a gente é vitorioso. E isso não tem a ver com religião, com time de futebol, com classe social, cor da pele, não tem nada a ver com isso. A gente vai ter a retrogradação de Netuno, de fato, Netuno ficou estacionado do dia 19 de junho até dia 8 de julho. No dia 8 de julho ele vai para trás. Neste momento, começa um momento um pouco mais desafiador do mês de julho. Até o dia 8, a gente tá assim... caminhando nas nuvens, as coisas estão indo, de repente vai dar uma empacada. A gente vai ter que ficar um pouco mais atento para evitar a dispersão, evitar o excesso de imaginação. E a gente precisa se certificar de tudo antes da gente assinar, antes da gente se comprometer. Porque Netuno em retrogradação facilita os processos de ilusão e as quedas, facilita as pessoas entrarem num processo de manipulação. Quer dizer, a gente fica muito mais tendencioso a quem tem uma cabeça maquiavélica a manipular e quem tem uma cabeça ingênua a se deixar levar. Por isso que no mundo tem os dois lados. Então, veja onde você está. Se você está um pouco mais lobo, se você é ovelha, se você é uma ovelhinha média, um lobo médio, o ideal é que todo mundo consiga equilibrar. A retrogradação, depois vocês assistam o vídeo falando só da retrogradação, ela vem para trazer o quê? Vamos prestar atenção, vamos trabalhar os outros sentidos. Vocês já fizeram o teste da venda? Já ficaram um dia com o olho fechado? O que acontece? Os outros sentidos eles têm que começar a trabalhar. Eu não tô vendo nada, Netuno retrógrado fica tudo embaçado. Alguém já dirigiu na neblina? Não dá pra ver nada. Você tem que parar o carro, né? Senão você cai do preço, você não sabe pra onde você tá indo. Então é aquele momento que eu tenho que ouvir, eu tenho que sentir. Ih, tô sentindo o cheiro de que não vai dar certo isso daí. Confia na sua intuição. Aquele momento que eu tenho que tatear. Eu tenho que ver onde que eu tô, eu tenho que usar os meus outros sentidos. E geralmente o outro sentido que você tem que usar é esse aqui, né? A sua intuição, o seu terceiro olho. A gente vai ter uma lua cheia em Capricórnio dia 13, que vai trazer pra gente crescimento. E Saturno tá retrógrado, Netuno tá retrógrado, só por enquanto. Mas a gente tá caminhando por mais um monte de retrogradação aí.
Essa lua cheia em Capricórnio, com o Saturno retrógrado, vai trazer esse crescimento, capacidade da gente se desapegar um pouco, da gente ficar mais intuitivo, né? Capacidade de administrar mais o nosso poder pessoal, da gente conseguir fazer essa ponte com as pessoas e na hora de negociar o nosso peixe, a gente vai valorizar o nosso peixe, porque a gente já sabe o quanto custou para chegar até aqui, né? Não foi fácil. A gente então vai falar, olha, eu passei por uma pandemia, passei por isso, passei por aquilo outro, as nossas questões, e falo assim, então agora eu sou um vencedor, eu sou um guerreiro, então eu vou valorizar meu peixe aqui. Cuidado com o excesso só de ambição e controle. Uma coisa é a gente se valorizar e estar consciente da harmonização e do vamos fazer para que seja bom para todo mundo. Outra coisa é eu querer ganhar vantagem, querer que seja o meu umbigo sempre na frente, né? Plutão vai estar junto dessa alunação. Bobeou, ele corta. Ele tá com... Plutão é o seguinte, se você não tem um despertar, você ganha você fica muito... uma energia de ruptura. É uma energia de reciclagem. Então você dá aquela sensação que você está indo bem, daqui a pouco abre o alçapão e você cai lá embaixo e tem que começar de novo, né? É uma energia de foice, né? Assim, ó, ele ceifa, ele corta, ele... Já falei bastante de Netuno, ele é como se fosse a reciclagem. Não tá legal, ele também tá retrógrado, né? Eu acabei esquecendo de falar dele, ele também tá retrógrado. E ele vai estar junto nessa alunação de Capricórnio, porque a Lua vai estar juntinho dele, fazendo oposição ao Sol em Câncer, né? Como ele tá olhando para ver se você tá desperto, para ver se você tá usando bem o seu poder pessoal e não se deixando levar por manipulação ou por uma energia mais sombria, então você tende a crescer. Se você está usando, você tende a ter finalizações, rupturas e situações que você precisa desapegar, porque não está te fazendo bem. No dia 18, aí sim, Vênus entra em Câncer, aquele momento que a gente realmente potencializa a nossa criatividade, a gente tem muita fertilidade, a gente começa a cristalizar os afetos. Então, se a gente estava só em negociação, conversando, paquerando, Vênus entrou em Câncer, pronto. Criou-se uma cola super bonder com as pessoas que estão ao seu redor. Então, se até então você não fez uma seleção de amigos, de pessoas, quando Vênus entrar em Câncer, essas pessoas vão, grudar. E aí, pra gente se desvencilhar dessas pessoas, depois vai demorar um pouco mais, é você que sabe. Então, se você tem certeza das pessoas que estão à sua volta, legal. Se você não tem, dá uma rapa aí até antes do dia 18 de julho. E a rapa pode vir quando? Na lua cheia com Plutão. Se você não está muito feliz com algumas situações, pode ter certeza que Plutão vai fazer a limpa para você. E quando Vênus chegar em Câncer, você vai ficar só com quem tem que ficar mesmo, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes a gente não precisa nem pensar muito, porque o universo faz esse serviço pra gente. É um momento de relacionamentos muito potencializados, né? De enraizamento, firmamento, então estabilização dos afetos. No dia 19 a gente tem Mercúrio entrando em Leão e a gente pode ter que enfrentar nossos medos, de expor nossas ideias, e tudo isso tem a ver com a lua cheia. Então aquele momento assim, você não se valorizou? Você não sabe quem você é? Então vai lá, exponha. Você não teve as ideias, você não fez as conexões, então agora está na hora de você vender o seu peixe, de ir para o mundo sair um pouquinho só do cercadinho de pessoas com quem você já tem uma intimidade e expor um pouco mais a sua cara para o mundo. Então esse Mercúrio em Leão, ele fala sobre isso, de você trabalhar os seus talentos e de repente expor esses talentos, né? De fazer um pouco mais de sucesso além do que você já está acostumado. O que é difícil nesse momento? As brigas e as discussões, porque a gente pode não estar lidando bem com críticas e a gente fica muito conectado com o nosso próprio ego, com a nossa própria opinião, não aceitando às vezes a opinião alheia. E nesse momento que você quer expor, você tem que estar disposto a levar tomate também, faz parte, né? Aquele momento de você não achar que todo mundo tem que te aplaudir. Vai ter gente que vai te discordar de você e tá tudo bem, né? Segue a vida, cada um com a sua ideia, com a sua verdade. O que você não pode deixar é que essas ideias que vêm de fora te abalem. Se abalou, pronto, você não tá bem enraizado dentro do seu ser, da sua essência, da sua verdade. É um bom momento esse Mercúrio em Leão para fazer terapia também, tá? E para a gente conseguir falar
com os outros sobre nós, para a gente conseguir ter mais autoconhecimento, para a gente ter mais uma lucidez a respeito do que a gente quer fazer, dos nossos caminhos, nossa missão. Então é muito interessante esse Mercúrio entrando em Leão, que esse momento, para quem ainda não sabe quem é, para onde vai, é um momento perfeito para você buscar, tá? Cuidado com pessoas falsas também, tá? Que vão só falar o que você quer ouvir para te manipular. Aí é muito importante também, o que discerne isso? Você saber quem você é e quem que é o outro. Se você não sabe, você cai nessa conversinha boba, tá? E aí tem muito um jogo de carência e vaidade no meio, que às vezes a gente só quer ouvir coisinha bonitinha, e a vida também não é assim. A lua minguante em Áries, que a gente vai ter dia 20, vai trazer um despertar de alguma situação, tá? Que pode revelar aí a nossa coragem, a gente de repente ter que ter uma atitude mais aguerrida, ter que dizer algumas verdades, ter que romper com algumas situações, ou literalmente tomar algumas decisões que vai ao racha, né? O que é interessante dessa lua minguante em Áries? A gente pode recuperar ou reconstruir algo graças à nossa criatividade. Então é uma lua muito de trazer aí, caindo ficha, trazendo insights interessantes que impulsionam a gente a agir de uma forma muito positiva, tá? A gente não pode ficar só se lamentando. Se a gente ficar só se lamentando e se protegendo de alguma coisa invisível, de uma fantasia, a gente vai perder uma chance gigantesca de avançar. A gente não pode ficar só vivendo no mundo de fantasia e se protegendo do mundo, que o mundo tá perigoso e não sei o que. E aí a gente entra numa loucura, numa paranoia. A lua nova dia 28 vai potencializar muito o Sol que ingressou em Leão dia 22. Aí a gente começa a ter um monte de coisa também em Leão. Então Leão e Câncer são dois signos muito cheios de planetas aí no céu. É um momento de muito magnetismo, de muita popularidade e poder pessoal. Quem tá com um bom ego desenvolvido, mas não um ego de vaidade, de arrogância, de autoritarismo, não é esse? Isso não é um bom ego. Um bom ego é aquele ego assim, eu sei quem eu sou, eu me valorizo, mas não preciso estar acima de você para isso. Um bom ego é aquela pessoa que não precisa competir com ninguém, que tá tudo bem, a gente tá na mesma igualdade, brilhando e sendo feliz. Eu não preciso ver o outro infeliz para me sentir bem e nem preciso ficar infeliz para o outro se sentir bem. Então o ego positivo, essa lua em Leão, ela traz essa consciência. Todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar feliz. E eu não preciso sentir inveja do outro por causa disso e nem preciso me diminuir para o outro não ficar mal. Já escutou essa história? Não posso falar que eu estou muito bem, porque senão a pessoa vai ficar até mal, né? Que história é essa? Nunca vi, não pode. Sem dizer que eu estou bem. Se você não está bem, meu filho, procure ficar bem. A gente às vezes tem que se diminuir para caber no mundo do outro. Que história é essa? Que o outro que expanda o seu próprio mundo. Não se diminua de jeito nenhum. Cada o universo tem espaço para todos. As pessoas que têm que aprender a sair da caixinha. Então essa lua nova em Leão, ela potencializa tudo isso. Então intenções e desejos podem se materializar, né, nessa lua nova em Leão. É muito interessante porque ela dá uma potência muito grande para a gente transformar, se encontrar e criar. A gente termina o mês com a retrogradação de Júpiter em Áries, no dia 30, tá? Ele vai retrogradar para Peixes, aí vai ficar um tempão retrógrado. Mas nesse grau 8, onde ele inicia essa retrogradação, é muito importante a gente ter cuidado. A gente tem uma dificuldade de pensar por nós mesmos, e aí a gente acaba sendo facilmente desviado do nosso propósito, e é preciso então ter bastante coragem e saber o que a gente quer, ter essa força, essa coragem, essa convicção, para a gente avançar e persistir de fato naquilo que a gente acredita. Senão a gente... Porque esse Júpiter entrando em retrogradação é a coisa da manipulação, do fanatismo, da justiça e das leis tentando nos aprisionar. Então eu vou falar muito disso, né, no vídeo, só de Júpiter retrógrado, quem quiser vai lá e veja. Mas isso promete muito mexer com o nosso agostinho que tá chegando aí. Mas aí fica para agosto, quem quiser que volte aqui para ver o vídeo de agosto, porque vai dar o que falar. Bom, pessoal, é isso. Um beijo para todo mundo, ótimo mês de julho e até o próximo vídeo.